Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Palmeiras controla um São Paulo sem ideias e faz a cena. 6 vitórias seguidas do Palmeiras em cima do tricolor paulista é o tema do vídeo agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a vitória do Palmeiras em cima do São Paulo, 1-0 dentro do Morumbi. A sexta vitória seguida do Alviverde. São 12 jogos em que o São Paulo não consegue superar o seu rival e vamos falar de tudo que circundou esse jogo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você ir lá em kto.bet.br, fazer a sua jogada neste fim de semana, a rodada cheia do Campeonato Brasileiro, tem decisão da Copa da Liga da Inglaterra, tem o Real Madrid jogando, e sempre lembrando que na KTO tem chance extra. Você pode ganhar R$20 para fazer uma nova jogada caso a jogada que você tenha feito deu errado. É só ir lá em kto.bet.br, fazer o seu perfil e seguir as instruções para aproveitar a chance extra, beleza? Aqueles 2 recadinhos. Primeiro, você pode perder o seu dinheiro, então, quando for jogar, joga com responsabilidade. E o segundo, é proibido para menores de 18 anos, só ir lá em kto.bet.br. No primeiro comentário fixado tem o link para você ir direto, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo para falar da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 1-0, mais uma vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. É o 12º jogo em que o São Paulo não consegue vencer o Palmeiras e, pior, é a 6ª vitória seguida do Alviverde em cima do tricolor paulista. Fez a famosa Mega Sena, né? O Palmeiras fez a Mega Sena para cima do São Paulo. E fez isso com um gol do Arias, um belo gol do Arias, logo a 5, 6 minutos de jogo, depois de um começo muito bom do Palmeiras, um começo em que o Palmeiras amassou o time do São Paulo, no sentido de empurrar o São Paulo para trás, colocar o São Paulo numa condição de fragilidade, com o Piquerez e Giai. O Piquerez voltou à lateral esquerda e o Giai foi mantido na lateral direita, os dois conseguindo anular qualquer chance do São Paulo tentar sair pelos lados e se posicionar na frente. Muita troca de posição no ataque, né? Flaco Lopes, Arias e Alan trocando muito de posição e com Andrés Pereira dando um passo à frente e estando ali quase na intermediária do time do São Paulo. Esse começo de jogo forte foi premiado logo com 1-0 a 5, 6 minutos, numa jogada em que o Palmeiras conseguiu responder rapidamente. A bola estava na intermediária defensiva do Palmeiras, e aí o Flaco Lopes conseguiu, com um passe que gerou ali um rompimento das linhas ali, achar o Arias já no campo de ataque, um pouco à frente do meio campo. O Arias foi conduzindo da meia esquerda para perto da área, trouxe para dentro, bateu no canto do Rafael e fez 1-0. Naquele momento ali, 1-0 era completamente merecido, porque o time do São Paulo parecia que não tinha acordado para o jogo, enquanto o Palmeiras dominava e tinha muitas oportunidades. Ainda a gente viu um Palmeiras ser bem melhor no primeiro tempo. Um Palmeiras que, ao longo do primeiro tempo, passou a ter menos o controle das ações, mas sendo muito mais perigoso. Então, se você olha aqui as estatísticas do primeiro tempo, você vê o São Paulo com mais posse, 59%, mas você vê o Palmeiras com 4 finalizações e o São Paulo com apenas 2, né? E aí, falando nisso, se você pega as estatísticas de todo o jogo, o São Paulo simplesmente não conseguiu finalizar no gol. O São Paulo não conseguiu fazer o Carlos Miguel ter uma defesa na partida. Aqui as estatísticas do Flash Score, que você baixa também no primeiro comentário fixado. 63% de posse para o São Paulo, 3 finalizações no jogo do São Paulo. Aliás, o jogo todo teve 9 finalizações, né? 6 do Palmeiras, 3 do São Paulo, 0 finalização do São Paulo no alvo, e
o São Paulo teve 10 escanteios a 1. Uma falta de efetividade incrível do São Paulo nos escanteios. Praticamente todos os escanteios que o São Paulo cobrou foram sem perigo. E que mostra aí que foi um jogo de uma falta incrível de capacidade do São Paulo em conseguir levar perigo, em conseguir incomodar o time do Palmeiras. Acho que nisso daí tem um fruto das decisões também do Roger. Acho que não entendi ele tirar o Marcos Antônio do meio, né, da faixa central, e abrir o Marcos Antônio na esquerda. Acho que tirou efetividade do time do São Paulo. O Luciano fez uma partida muito abaixo, a bola praticamente não chegou no Calleri. O Calleri praticamente não teve nenhuma oportunidade de gol, e assim um São Paulo muito, muito facilmente dominado pelo Palmeiras. Os laterais sem espaço para jogar ficaram cruzando bola de tudo que é lugar. Quando o Marcos Antônio foi para o lado esquerdo, ele não conseguiu ser efetivo contra o Giai e tirou capacidade de construção por dentro. E tudo isso com o Palmeiras fazendo um bloqueio muito, muito firme pelas laterais e não deixando essa bola chegar no Calleri. Então, de um lado, você teve o que o Abel gosta, que é um time muito efetivo, um time muito concentrado e um time que conseguiu sofrer muito pouco. E um time que no primeiro tempo poderia até ter feito mais. O Palmeiras no primeiro tempo teve algumas transições muito bem feitas, graças a um Arias que fez um bom jogo e graças também a um Flaco Lopes que se mexeu e se movimentou demais. No segundo tempo, o Palmeiras também se retraiu excessivamente. Se você pega as estatísticas do segundo tempo, o segundo tempo tem 3 finalizações. Uma do São Paulo, 2 do Palmeiras. Uma do São Paulo, uma do Palmeiras no alvo. 8-0 em escanteios pro São Paulo. Então, acho que no segundo tempo o Palmeiras fez um jogo bem abaixo no sentido do que ele pode fazer. Mas estava vendo que o São Paulo não estava conseguindo criar muita coisa, se manteve muito bem posicionado atrás, conseguindo destruir qualquer tentativa do São Paulo por dentro, não dando espaço nenhum por fora. Então foi um Palmeiras que o Abel, imagino que tenha ficado muito satisfeito. Uma Palmeiras seguro e eficiente. Com isso, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, aqui a tabela de classificação, 19 pontos para o Palmeiras em 8 partidas. O São Paulo perde o segundo jogo seguido. O São Paulo tinha perdido para o Atlético Mineiro no meio de semana e perde de novo agora para o Palmeiras em casa, e vê o Fluminense, que ganhou do Atlético Mineiro na rodada, chegar aos mesmos 16 pontos que tem o São Paulo. Bahia e Flamengo, que tem 2 jogos a menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Ambos jogam ainda na rodada. Bahia e Flamengo podem ultrapassar o Palmeiras, perdão, né? Bahia e Flamengo podem ultrapassar o Palmeiras. O Bahia, se ganhar os 2 jogos a menos, ele vai a 20, seria o líder do campeonato. O Flamengo, se ganhar os 2 jogos a menos, ele vai ganhar por pelo menos 1-0. Ele passa o Palmeiras no saldo de gols. Mas nesse momento, Palmeiras liderando o campeonato, e que mostra mais uma vez mais um campeonato muito forte do Palmeiras. Mais um campeonato que começa com uma capacidade incrível do Palmeiras continuar sendo seguro, continuar sendo eficiente, e um Palmeiras que, com Marlon Freitas, Andréas e Maurício formando essa meiuca, um Palmeiras que consegue gerar muito jogo, apesar de, contra o São Paulo, não ter gerado tanto assim, em especial no segundo tempo. No lado do São Paulo, teve, no fim do jogo, depois, na madrugada, protesto lá nos muros do Morumbi. Eles picharam 2 coisas lá. Elenco de essa foto que está aqui, e o outro fora Rui Costa. Esse fora Rui Costa tem ali muito
da contratação, da decisão de demitir o Crespo e de contratar o Roger Machado, que foi um treinador que chegou com muita rejeição no São Paulo. E aí, nesse período do Roger Machado, você vê o time perder 2 jogos seguidos, né? Você vê o time aí conseguir emendar 2 derrotas seguidas, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Palmeiras. E o Roger Machado foi um treinador que chegou com uma rejeição muito grande por parte do torcedor. Inclusive uma rejeição, para mim, muito acima do razoável. E aí, essa frase, essa pichação de fora Rui Costa, ela também atinge o Roger Machado, que já chegou, repito, com rejeição e chegou com um rótulo de que ele foi contratado porque o Rui Costa tem uma relação pessoal com o Roger Machado. A boa parte da torcida do São Paulo não queria Roger Machado como treinador. Eu acho até que ela nem se tinha uma oposição muito grande à demissão do Crespo, mas tinha uma rejeição à contratação do Roger. E aí, enquanto no Palmeiras está tudo tranquilo, o Abel vai ter aí 10 dias, um pouco menos do que isso, para trabalhar com o time, apesar de que o Palmeiras vai ter 7 jogadores convocados para a data FIFA, né? Palmeiras tem convocado para a data FIFA. Tem o Arias, Gustavo Gomes, Maurício, Sousa, Emiliano Martinez e Piquerez. Tá faltando mais um aí. Enfim. Quem é que também tá convocado? Mas enfim, o Palmeiras vai ter 7 convocados para a data FIFA, então atrapalha muito para... o Flaco Lopes. E o Flaco Lopes. Então atrapalha muito para treinar, mas enquanto o Abel vai ter esse tempo aí para descansar o time do Palmeiras, né? Que o tema desgaste está sendo muito falado no Palmeiras, o Roger vai ter 10 dias aí em que ele vai ter que fazer o time do São Paulo melhorar. Ele vai ter que fazer o time do São Paulo produzir. Vai fazer o time do São Paulo ter uma capacidade maior de gerar jogo, de se impor nos jogos. Agora sem o Lucas, né? Sem o Lucas, porque fraturou a costela, vai ficar um tempinho fora aí. O Lucas já nem vinha jogando tão bem assim, mas faz muita diferença, porque é um jogador muito qualificado. Então, essa data FIFA já vai ser uma data FIFA de muita cobrança em cima do Roger. Enquanto do lado do Palmeiras está tudo tranquilo, vai ser uma data FIFA de muita cobrança em cima do Roger. Falando sobre a arbitragem, Palmeiras e São Paulo fizeram a famosa pressão preventiva no árbitro, coisa de costume do futebol brasileiro, coisa normal num clássico, normal no sentido de que acontece muito, não do que deveria ser assim. E, curiosamente, o Daronco, para mim, fez uma arbitragem bem surpreendente pro lado positivo. Ainda assim, o Daronco parou muito o jogo, porque hoje o Daronco não consegue respirar. O Daronco precisa parar o jogo para se movimentar em campo, porque senão ele deixa o jogo fugir. Então, tem esse ponto de ruim, e eu venho falando isso há um tempo. O Daronco não tem mais pique para acompanhar um jogo pegado como esse, mas no geral acho que o Daronco controlou o jogo de uma maneira melhor do que eu imaginava. Eu imaginava que esse jogo, com tudo que foi falado sob o comando do Daronco, seria um caos, e acho que não foi. O Palmeiras reclamou de algumas faltas que passaram, acho até que aconteceram mesmo. Não dá razão pro Abel fazer o chilique que ele fez na beira do campo, chutando o microfone, xingando o Daronco e sendo merecidamente expulso, mais uma expulsão, mas acho que ele deixou passar uma falta aqui e outra ali, e coisa que acontece, coisa que é normal em arbitragem, né? Sobre os lances muito reclamados pelo São Paulo, não acho que tenha razão. O Daronco deu um cartão amarelo pro Carlos Miguel por cera acho que nos acréscimos do primeiro tempo. E o Carlos Miguel continuou fazendo cera no segundo. Daronco não expulsou. Mas é normal o árbitro expulsar? Não é. Não é normal. Nenhum árbitro tem culhão, nenhum árbitro tem peito de expulsar. Então não dá para dizer que o Daronco fez isso, que é um erro crasso dele.
Não acho que seja um erro crasso. Acho que são pouquíssimos, é exceção o árbitro dar um cartão amarelo pro goleiro e expulsar o goleiro por cera. Ah, mas isso daí você tá dizendo uma coisa que é errado. Eu sei que é errado. Eu sei que é errado. O ponto é, você tem que considerar uma avaliação de arbitragem pelo que é normal ou pelo que a prática faz. Então acho que ele acabou não expulsando o Carlos Miguel por cera, mas não dá para você dizer que isso é um erro. O lado do São Paulo está reclamando muito da não expulsão do Andréas Pereira por uma falta quando ele já tinha cartão amarelo. O primeiro cartão amarelo do Andrés eu acho bem questionável, mas beleza. Mas o segundo, o que seria o segundo, eu acho que não foi para cartão. Ele faz uma falta normal de jogo, sem violência, com o jogador do São Paulo na intermediária defensiva. Não dá para configurar aquilo como lance promissor. Não acho que seja para amarelo. Ah, mas tem árbitro que dá cartão amarelo naquilo. Tem, eu não acho que seja para amarelo, enfim. Então acho que, num geral, o Daronco conseguiu não apagar incêndio com gasolina, então acho que fez até uma arbitragem, e acho que o resultado não passa pela arbitragem do Daronco. Acho que, por mais que o São Paulo esteja reclamando, por mais que o Palmeiras tenha reclamado muito, eu acho que a arbitragem não passa pelo Daronco, então acho que acabou sendo algo positivo. No fim é isso, o Palmeiras faz a mega cena em cima do São Paulo. O São Paulo não ganha do Palmeiras há 12 jogos e fica esse incômodo aí, com o Palmeiras nesse momento liderando o Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, e também no primeiro comentário tem o link para você em kto.bet.br fazer a sua jogada aí nesse domingo de futebol, sempre com responsabilidade e sabendo que é proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!